Continuando aqui nossa gravação, irmãos, nosso sexto dia, no segundo bloco. Então, continuando aqui a leitura dos nossos slides, baseado nos livros textos. Leia para nós, irmão Gil, aspectos notáveis no Êxodo. Notáveis de Deus no Êxodo. Ok. Deus está cumprindo sua promessa de libertação. E acrescentou, Abraão, tu não me deste... E acrescentou Abraão, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Gênesis 15, versículo 3 e 4. A NVI. Deus está fazendo com que a promessa feita a Abraão se mantenha de pé. Os herdeiros de Abraão nasceram para ser livres e não escravos. Outro aspecto onde Deus está cumprindo a sua promessa. Pode ler para nós, Gil. Deus está cumprindo sua promessa de multiplicação. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da tua casa e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. O povo cresceu muito lá. Inclusive, esse foi um dos fatores pelo qual o próprio Faraó e todos os egípcios temiam, porque eles não só se multiplicavam, como eles prosperavam. Uma das características do povo de Deus é também ter essa bênção da multiplicação e da prosperidade sobre eles. E o povo hebreu cresceu, multiplicou e prosperou. E quer ameaça maior para um outro reino do que essa, né? Continuando. Pode ler, Gil, por favor. Aspectos notáveis de Deus no Êxodo. Deus está cumprindo sua promessa de salvação. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. NVI. Joia. Continuando. Deus quer um povo santo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levíticos 20, versículo 7. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 7, versículo 6, na NVI. Ótimo. Esse assunto da santidade é muito interessante porque, assim como Abraão, guardem isso, viu, meus irmãos? Abraão, ele não foi escolhido porque ele era justo, reto, temente a Deus, super consagrado. A Bíblia faz alguma menção de Abraão nessa perspectiva? Não. Não faz. Abraão creu em Deus. Em que Deus? No eterno. Possivelmente ele era um idólatra, possivelmente ele tinha suas fraquezas, os seus vícios, mas em algum momento ele ouviu a voz de Deus e a essa voz ele se entregou. Isso nos faz lembrar Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, em outras palavras, o que aconteceu com Abraão? Abraão apenas abriu a porta da sua alma, do seu coração para Deus, e aí a história a gente conhece. Ele se torna pai da fé. Aí ele realmente dá passos em direções a esse Deus todo-poderoso, e o processo da santificação e da consagração vai acontecendo na vida dele de forma paulatina.
como com todos nós. A gente tem uma ideia de que para que Deus se revele para alguém, ele primeiro tem que ser santo. Não, meus irmãos. Pode ver, o Senhor está à porta e bate. A grande questão é nós abrirmos a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. O abrir a porta é como estamos. É um ato de fé. Agora, depois, naturalmente, a gente vai se consagrando. Até porque esse momento aqui na vida do povo de Deus foi um momento em que eles abrem a porta para Deus, querem um libertador. Porque, irmãos, de uma outra forma, me permita um outro comentário aqui. Deus, ele conhece a nossa natureza. E diante de todos os mistérios da vontade soberana de Deus, tem vezes que ele permite certas coisas para nos fazer progredir e para que a gente saia da zona de conforto. O povo de Deus estava no Egito e estava muito confortável para eles. Porque quando a gente pensa que eles estavam ali no Egito durante 400 anos, e durante os 400 anos eles foram escravos, isso acaba não sendo uma verdade. Porque podem ver que José vai para o Egito aos 17, ele começa a governar por volta dos seus 30 e poucos anos, e ele continua governando até os 110 anos. Então, o povo hebreu, na gestão de José, só prosperou. Podem ver que Efraim e Manassés foram bênção para a vida de Israel. Então, o que nós deduzimos? Que alguns períodos foi de muita bonança para os judeus no Egito. Só que, como Deus também tinha o seu propósito de trazer o seu povo, muitas vezes Deus permite algumas coisas. Então, esse período da escravidão possivelmente não foi os 400 anos. Nós não temos o número exato, mas durante a vida de José, eles não foram para lá para sofrer. Eles foram para lá, o Egito foi bênção para eles e eles foram bênção para o Egito. Depois de José, aí sim pode ter mudado o quadro e aí pode ter começado um lado mais hostil, menos amável, e aí qual é a data e qual é o período nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa, eles ficam no Egito durante 400 anos. Eles sofrem. E aqui, sejamos honestos, irmão, vamos supor que eles sofreram apenas como escravos 100 anos. Tá bom. Vem cá, 100 anos é pouco tempo, gente? Pelo amor de Deus. Um ano sofrendo é muito tempo. É ou não é? Um ano com uma doença é muito tempo. Uma semana com uma dor muito aguda é muito tempo. Um ano sem emprego é muito tempo. Uma geração sofrendo é muito tempo, é muita gente. Você está entendendo? Então a gente sabe que eles sofreram sim no Egito. Mas esse sofrimento gerou neles o quê? O desejo pelo regresso. Concorda? Uhum. A lembrança de que aquela terra não era deles. A lembrança de que mesmo que eles tivessem prosperado, ali não era o lugar que Deus queria para eles. Quantas são as vezes na nossa vida que acontece a mesma coisa? Deus permite o sofrimento para a gente voltar lá atrás de onde a gente parou. Porque muitas vezes a gente não quer voltar lá atrás. Por quê? Porque agora a gente está numa nova fase, mais abençoado, mais sábio, fazendo teologia, sendo ministros mais usados, e a gente não quer quebrar toco. Mas aí Deus manda uma aprovação para a gente voltar lá atrás e quebrar os tocos e continuar de onde a gente parou. Então é assim a nossa vida, ela só se repete. Né? Então, pode ver que o nosso lugar e a nossa herança é o Senhor. E o melhor lugar para se viver e estar é no reino do Senhor. Ele pode até nos abençoar dando bonança, mas tudo isso são presentes passageiros, porque o que importa para nós é Deus e o seu reino. E podem ver que quantas são as vezes que a gente perde o Senhor de vista por causa de tão pouco. Não é? Pode ver o que a prosperidade tem gerado no meio do povo de Deus hoje, né? Então, é interessante essa questão. Então, aqui nós vemos esse povo agora como um povo santo, já dou a palavra ao irmão. E aqui essa santidade tem a ver, irmãos, não apenas com aquele aspecto de sacrossanto, mas como separação.
Esse lugar não é o meu. O meu lugar é aquele. Santo como separado. Eu fui separado para Deus para um propósito. Naturalmente, naturalmente. Olha só que coisa linda. Quando a gente se separa para Deus, a gente se consagra, a gente se santifica. Se Deus me permitir, a mensagem de domingo, eu vou concluir com a seguinte frase: o que é o pecado se não fazer apenas a nossa vontade? E o que é a santidade se não fazer a vontade de Deus? Pode ver. Quando nós, na grande maioria das vezes, fazemos apenas a nossa vontade, qual é o fruto? É pecado. É assim, a gente tenta ajudar Deus, tenta fazer a nossa vontade. Então, em tese, não é que Deus não queira a nossa alegria, Ele quer, e Ele até nos abençoa. Mas naquilo que Ele nos abençoa e nos dá como prazer, porque o povo de Deus também tem prazer, está dentro da vontade dEle, e não da nossa. Verdade. Mas o que é o pecado se não fazer a nossa vontade? Eu não quero ir para a igreja. Tá bom, você não vai, nem eu. Eu não quero pregar. Você não vai, nem eu. Eu não quero evangelizar. Tá bom, você não vai, nem eu. Não vai aparecer nenhum anjo puxando a gente pelas orelhas para fazer a obra. Mas esse ato de fazermos apenas a nossa vontade já acaba sendo muitas vezes um pecado. E ao mesmo tempo, o que é a santidade se não fazer a vontade de Deus? Porque no momento em que eu digo, tá bom, Senhor, eu não quero ir para a igreja, mas eu vou para a igreja. Tá bom, Senhor, eu estou cansado de pregar, de ensinar, mas eu vou ensinar, porque o Senhor me deu um dom. Tá bom, Senhor, aquela alma é atribulada, é um gadareno, mas eu tenho que amar e pregar para ele, porque o Senhor disse para eu amar, para eu pregar, e eu vou pregar. Ele é um gadareno, eu sei disso, mas me dá paciência, me dá amor, e a gente vai e prega. O que é a santidade se não fazer a vontade de Deus? Na hora que a gente faz a vontade de Deus, a gente se santifica, a gente se consagra, porque a gente pratica a morte do ego e a gente pratica a renúncia. Olha que fantástico. Então, se Deus me permitir, eu vou concluir meu sermão de domingo com essa ideia. Então, por que eu estou falando isso, né? Aqui, o deserto, aqui, o Egito, aqui, essa história do Êxodo também é uma história onde Deus vai levar esse povo à santidade, vai levar eles a uma experiência mais profunda, onde no deserto. Quem que queria falar? Eu acho que é só insistindo em Abraão. Abraão é de origem semita mesmo? É. Ele é, sim, ele é semita. Pode ver que ele segue a ordem de Sem, quando a gente Sem. pega na Tá. Sem, Cã e Jafé, né? Tá. Entendi. Tá? Não, só isso. Continuando. Continua para nós, Gil. Salvação, povo santo, o êxodo, Moisés. Ok. Moisés. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Êxodo 2, versículo 9 até o 10, na NVI. Naquele filme clássico, Os 10 Mandamentos, de Charlton Heston, ali, muitos daqueles acréscimos, irmãos, naquele clássico, naquele filme, também é tirado de Flávio Josefo e de Filo. Então, algumas coisas nós não temos assim como dado bíblico. Quando foi que ele caiu em si, que ele era um hebreu? Quando foi que ele... A gente não sabe exatamente o momento. A gente sabe que ele teve essa nova percepção. No clássico, no filme Os 10 Mandamentos, é lindo, né? Porque é como se fosse uma descoberta depois de adulto. Pode ter sido dessa forma? Pode. Pode ter sido porque, de fato, a sua mãe
depois de ter amamentado ele ali, já foi dando os caminhos e mostrando que ele era um hebreu? Pode. Então, lá no céu a gente vai saber com certeza, tá bom? Fora disso, é história judaica de Filo e de Flávio José. E o nome dele aí, tem um detalhe do nome, né? Tirado das águas, né? Mas pelo que eu li, isso seria o nome egípcio, mas o nome hebreu seria tirado para fora. Sim. Mas você vê que a filha de Faraó, por ter achado ele no Nilo, e o Nilo, o que, que era o Nilo para os egípcios? Sagrado, Era né? sagrado. E ela queria muito um filho. Tá bom? Tá joia, meus irmãos? Vamos lá. Continuando. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos. Irmã Cleusa, a irmã consegue ler, não? Acho que sim. Então tá bom. Então pode ler. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos. 40 anos no Egito, é isso? Isso. Isso. Passou o primeiro período da infância na casa dos pais e possivelmente teve uma pequena formação nos costumes judaicos. O segundo período, no Egito, passou no palácio do faraó, aprendendo táticas de guerras e etiqueta, como um príncipe egípcio. Naturalmente, por ele fazer parte desse principado, aqui não está destacando no slide, mas ele foi educado em todas as culturas, ou seja, o filé de toda a sabedoria do Egito passou por ele. Porque ele era filho de um príncipe, irmãos. Ele não era simplesmente de uma dinastia importante. Lá no Egito, quando a gente estudou em geografia bíblica, eles tinham um sistema parecido com um sistema de castas. Os operários, os gerentes, os arquitetos, e depois vinham aqueles sacerdotes. Havia quase que um sistema de castas. Não era como uma casta, mas você tem que lembrar que no Império Antigo, isso de qualquer civilização, as famílias, elas fechavam o cerco entre eles. Raramente alguém passava e furava esse cerco. Um soldado não virava um príncipe. Para ele chegar ali a ter esse privilégio, ele tinha que chegar a ser um general, e ali, depois de muita experiência, a família desse general assumia ali lugares específicos no palácio, porque ele saiu de um grande soldado e agora ele chegou nesse ponto. Mas pensem, quantas centenas de milhares de soldados não existem? Então, a minoria passava. Então, José, ele já foi privilegiado no quê? De ter esse acesso à corte, né? Ao melhor ensino, às melhores etiquetas e o melhor conhecimento da época, tá bom? Então, irmãos, eu vou correr aqui agora rapidamente. Joia. Pastor Johnny, leia para nós. Vamos tentar ler o mais rápido possível, porque eu queria gastar um tempo agora entre o deserto e também o tabernáculo, que é mais importante. Vamos lá. Pode ler. Deserto de Midian. Após a fuga do Egito, passou 40 anos no deserto de Midian. Isso falando de Moisés. Casado com Zípora, filha de Jetro, sendo o mesmo sacerdote, também é chamado de Reuel, que segundo o dicionário Strong significa amigo de Deus. Êxodo 2, do 11 ao 3. Teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Êxodo 18, do 1 ao 4. Por que não foram os filhos de Moisés que foram sucessores dele? Interessante, né? Você vê, isso é importante, viu, irmão? Sempre nas páginas da Bíblia a gente vai ver que Deus, ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer, e dá os melhores lugares para aqueles filhos e servos que ele acha mais digno. Moisés, o grande profeta do passado, não poderia ter sido seus 2 filhos, os grandes líderes no lugar de Josué, mas quem era que estava do lado de Moisés o tempo todo? Eram os filhos? Não. Muitas vezes nem Arão. Arão estava jogando a pedrinha e Miriam também.
Quem era que estava do lado dele que nunca desobedeceu uma ordem, nunca cometeu um delito? O seu auxiliar, a Bíblia ainda o chama de auxiliar, né? Que é Josué. Então é interessante isso, não, irmãos? Por isso que Deus concede a Josué esse privilégio. Nem sempre é a dinastia, são os vocacionados que têm mérito, né? Segundo os critérios de Deus. Continuando aqui rapidinho. E aí, então, veio a segunda fase do deserto de Midian. Outra coisa importante, Jetro, né? A importância de Jetro também, irmãos. Êxodo, mais uma vez, ó. Jetro era uma pessoa importante, é chamada de Reuel, que alguns dicionários vão falar que é amigo de Deus. Ele era sacerdote. O texto bíblico não fica fazendo uma condenação de Jetro, pelo contrário, destaca a importância de Jetro na vida de Moisés e no povo de Deus. E por que Jetro não foi para Canaã juntamente com os judeus? Continuou lá no deserto de Midian. Já pararam para pensar sobre isso? Ora, ele era sacerdote, amigo de Deus, por que ele não fica com o profeta? Porque aquilo era para o povo, não era para Jetro. Entenderam, irmãos? Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus grupos, Deus elege os seus servos nos lugares mais variados. Vou apimentar e vou deixar vocês com mais desejo de pensar sobre isso. Nos dias de Abraão, Abraão dá o dízimo para quem? Ele dá o dízimo para quem? Jerusalém, né? Jerusalém. Não. Melquisedeque. 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 Sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém. Possivelmente pode ter sido Jesus que apareceu, mas é mais provável que não. Era um servo do Eterno que vivia ali. Pastor, mas como que ele era um servo do Eterno, irmãos? É os mistérios de Deus na terra. E por que, então, Melquisedeque não montou um tabernáculo ou criou um altar do lado de Abraão? Irmãos, cada um no seu quadrado. Deus tem os seus métodos. Deus faz as suas obras. E pode ver que a obra que Deus tinha com Abraão, ele revelou para Abraão. A obra que Deus tinha com seus outros servos, ele se revelou. Pode ver que Melquisedeque é prestigiado por Abraão. Mas, de repente, ele sai de cena, porque a obra de Deus era com Abraão e os patriarcas. Mas ele tinha sua importância. Assim foi Jetro. Jetro é honrado pelas páginas da Bíblia. Dá para ver que ele foi uma pessoa importante. Ele servia a Deus do jeito dele, possivelmente seguindo também os mandamentos de Abraão. Ou seja, irmãos, tem coisas que a gente não pode ficar afirmando, mas a gente não pode desconsiderar. Porque a Bíblia ela não mostra esse lado tribal, ela mostra esse lado sacerdotal. É para abençoar todas as nações. Né? Então, tem uma analogia ao Cristo. Né? E aí, exatamente, a gente remete. Por isso que na tipologia e nas interpretações, podemos dizer que ali era Jesus se apresentando a Melquisedeque? Pode ser que sim. Pode ser. Mas pode ser que também não seja. Pode ser que também não seja. Seja o que for, ele também era um servo de Deus. Porque Abraão não adora ele, mas Abraão honra ele como um sumo sacerdote. Honra ele como uma pessoa importante. Assim como o próprio Moisés. Pode ver que Moisés fica 40 anos em Midian. Moisés fica 40 anos aprendendo da cultura do Egito. Deus leva ele para o deserto de Midian. Ele fica 40 anos desaprendendo a cultura do Egito e aprendendo com a cultura de um pastor. E quem foi o mentor dele lá em Midian? Jetro. E agora, depois de desconstruído o lado humano e construído a dependência, ele estava pronto para agora ir aonde? Ao deserto ou ao Egito, libertar o povo e pastorear quem? O rebanho do Deus Altíssimo. Como Barnabé para Paulo, né? Exatamente.
E percebam que todo mundo tem esse período, muitas vezes, de construção e de desconstrução. A nossa vida é assim. Aqui a gente está construindo, mas na prática, Deus vai fazer outras coisas, como Ele quiser na nossa vida. Ele vai colocar a teologia na prática. Em outras palavras, vai ser uma desconstrução, para a gente sair da academia e dos livros e ir para a essência. Essa é a parte mais difícil, mas é a parte mais saborosa, porque aí a gente vai aprender a vivenciar as experiências com Deus. Tá bom, meus irmãos? Então agora vem a última parte, que agora, né, depois do Egito, vem... Pode ler, pastor Johnny? Liderando o povo. Terceira parte. 40 anos liderando o povo, como servo do Senhor, como profeta, como sacerdote, como juiz, como mestre, como líder e legislador. E é poucos dons aí ou não? Uhum. Tinha café nesse bule ou não? Era um carinha mais ou menos, né? Desconstruiu o Egito ou não desconstruiu? Oh, meu Deus. Construiu agora a glória? Fantástico, né, irmãos? Deus seja louvado. Povo rebelde, leia para nós, Gil. Povo rebelde, a travessia, águas amargas, o maná, rejeição do povo, águas de Meribá. Deixa eu ler uma frase aqui do livro do nosso querido irmão Will, na página 99, diz assim: estrutura e organização do livro. O livro de Êxodo é facilmente dividido em 3 grandes blocos de material narrativo com base na sequência de pontos geográficos. 3 grandes blocos como pontos geográficos. De Israel durante a viagem do Egito ao Sinai. Primeiro ponto, Israel no Egito, capítulo 1 até o capítulo 13. Jornada de Israel no deserto, do capítulo 13 ao capítulo 18. Israel no Sinai, do capítulo 19 ao capítulo 40. Interessante, né? Esses 3 blocos, 3 características geográficas. Israel no Egito, Israel saindo do Egito, agora já no deserto, logo ali na travessia do Mar Vermelho, e depois Israel no Sinai. São 3 grandes blocos geográficos da peregrinação desse povo. Então vamos lá, que eu quero trabalhar um pouco sobre o mapa, meus irmãos. Eu vou só passar rapidamente aqui, ó, o Êxodo, o povo rebelde, nós já sabemos sobre essa questão, o povo murmurava muito, e a gente conhece um pouco sobre isso. O cenário religioso, a gente já comentou um pouco sobre isso, as religiões dos egípcios, né? Cada praga, na sua grande maioria, representava um deus. Os egípcios, por serem muito religiosos, tinham deuses nacionais e locais. Também idolatravam inúmeras manifestações da natureza, por acreditarem que nessas criaturas havia um espírito, por exemplo, o gato, touro, crocodilo, do Nilo e a vaca. Os principais deuses do Egito, Ra e Amon, Ram, deus do sol, Osíris, deus do Nilo, senhor da fertilidade ou da vida, Horus, deus do sol, descrito como um falcão, e Ptah, deus de Menfins e dos artistas. Então, essa questão aqui, ela é uma questão muito interessante, como a gente já mencionou. No livro, a gente vai estar vendo bastante comentários sobre isso, e como aqui eles estavam no momento de soberba e de afronta e de humilhação ao povo de Deus e ao Deus de todos os deuses, que é o Deus de Israel, Deus os abate, fazendo com que sentenças fossem direcionadas àqueles deuses. Quando aqueles deuses não podiam realizar um milagre, era a prova de que aqueles deuses eram mais fracos do que o Deus de Israel. Ou quando faziam, e no caso das serpentes, e a serpente de Moisés, no caso da vara que vira serpente, domina sobre eles, então a gente vai vendo o seguinte, que mesmo naquilo que os encantadores ou magos ou sacerdotes do Egito faziam alguma coisa, o Deus de Israel fazia algo muito mais notável para mostrar a supremacia está no Deus de Israel. Os embusteiros, né, do Egito. No entanto, aqui, Júnior, você falou embusteiro, eu aprendi com o Dr. Paulo no seminário uma coisa, que o Egito, irmãos, nesse período,
Eles eram sábios, eles eram cientistas, eles tinham uma evolução muito grande, uma prosperidade muito grande, e na questão da religião e do sobrenatural era muito comum, viu? Eles eram um povo místico, mas eles não eram místicos ignorantes, era um misticismo, eu diria, debaixo de uma cultura egípcia muito evoluída, por sinal, a gente sabe disso, por causa das tecnologias, da ciência, da agricultura e da engenharia, da matemática, mas também as coisas sobrenaturais no Egito eram de fato muito vividas, muito reais. Como assim? Podem ver que quando o texto bíblico menciona que os magos, os sacerdotes do Egito fazem os sinais, não é uma negação dizendo que não faziam. Faziam. Era literalmente, o Dr. Paulo falava que nos dias do Egito havia um poder sobrenatural maligno e terrível, mas havia no Egito esse poder. Um poder muito grande e de forma assustadora até. Realizava mesmo, diferente de muitas religiões embusteiras. O Dr. Paulo fala isso e falava isso nos nossos dias de aula. Isso marcou muito o meu coração, porque ele falava assim, que nos finais dos tempos o mundo será muito religioso e o anticristo fará as façanhas não só como o Egito, mas com muito mais poder. Podem ver que é interessante, né? Continuando aqui, então, vamos lá. Bom, cenário religioso, a influência de José no Egito, né? A gente já viu já comentamos sobre esse assunto. José foi um grande líder de expressão no Egito por volta do ano de 1804 a.C. O isolamento do povo em Gósen contribuiu significativamente com a proteção dos israelitas da idolatria do Egito, até porque era uma cidade de pastores e eles não viam os pastores com bons olhos. Segundo os relatos de Alice, houve um tempo em que os descendentes de Jacó tornaram-se idólatras e corruptos, se afastando do Deus de seus antepassados e seguindo os deuses do Egito. Olha aqui, estão entendendo o começo da perseguição? Lembra que eu falei que, num primeiro momento, prosperam, num primeiro momento estão em paz, num primeiro momento estão em segurança, mas segundo Ellison começa a dizer que houve também um desvio por parte de algumas famílias em algumas gerações. Seria à toa que começa a ter também, de contrapartida, uma perseguição do Egito e de Faraó sobre o povo de Deus? Estão entendendo, meus irmãos? Todo pecado traz sentença. É claro que muitas vezes o povo de Deus também, na santidade, vai ser perseguido. Mas em alguns momentos não é à toa que o povo de Deus também é perseguido. Deus usou da natureza, ou melhor, Deus usou da dureza do coração de Faraó para derrubar sua ira sobre a idolatria que estava impregnada na cultura egípcia e que aos poucos havia influenciado os israelitas. O ataúde, os restos mortais de José servia de lembrete ao povo de Israel que um dia Deus os havia tirado do Egito e que havia prometido que os levaria de volta para Canaã. José foi um homem de tamanha fé que quando ele morre, ele faz uma promessa aos vivos e às gerações futuras. Vocês vão me levar de volta para casa? Podem ver que ele, como um governador célebre, um dos homens que escreveu a história do Egito, ele podia pedir uma pirâmide para ele. Verdade. Mas ele sabia que ele era da onde? Ele não era do Egito, ele era de Canaã. E os ossos de um servo de Deus não merecem ficar no Egito. Tem que ir para Canaã. Ô, meus irmãos, vocês entendem como esse homem era grande? Ele constrói a vida dele no Egito, ele salva a família dele, ele salva o povo dele, ele salva o mundo, e ele só tipifica o quê? Aquilo que Deus faz na vida de um filho. É bênção para todas as nações, mas aquela nação e aquela bênção não é para o servo, é para a glória de Deus. O lugar do servo de Deus é no quintal onde Deus pôs ele. No caso de José, em Canaã. Canaã, o que era nos dias de José? Não era nada, mas era o lugar dele. Ó, meus irmãos, como isso é forte. Isso é muito forte para a gente como servo de Deus. A gente não pode perder essa dimensão. Faça o que Deus fizer conosco. Deus nos dê prédios, templos, mídias, multidões, mas nós não somos. É nosso lugar, né? Aqui a gente está de passagem, nós somos da Canaã celestial. Isso é fantástico. E aqui, né, continuando, geografia do Egito, né? O Egito antigo era dividido em duas partes, o Alto Egito e o Baixo Egito, e essa parte a gente trabalhou muito em geografia.
Seus termos mediam cerca de 19 quilômetros de largura até o Nilo, sua extensão chegava em torno de 966 quilômetros para o sul. A gente viu tudo isso com muito detalhe em geografia bíblica, tá bom? Os faraós do tempo de José, Amoses, 1500, Amoses I, 1580 a 1558, opressor do povo hebreu por causa do crescimento. Olha só. Então percebam que, possivelmente, irmãos, quantas dinastias de faraó existiram? A gente pode até tentar descobrir aproximadamente quantas. Mas nós vemos, na realidade, que alguns faraós foram aqueles que perseguiram, que humilharam, que maltrataram. Agora, aqui, Tutmés, primeiro, 1539 a 1514, ordenou a matança dos bebês recém-nascidos. E Amenófis, segundo, 1550 a 1426, foi esse que Moisés enfrentou, possivelmente. Ele era amigo de Moisés, conhecido de Moisés, criado próximo, ou teve ali algum contato, porque você tem que lembrar que Moisés foge do Egito aos 40 anos, fica no deserto de Midian mais 40. Então, esses 40 primeiros anos, ele deve ter tido bons contatos com um desses faraós, né? Imaginando que tivesse uma idade parecida com a de Moisés. Se fosse mais novo, a história de Moisés com certeza tinha chegado nos ouvidos de Amenófis. Objetivo do livro, né? A gente já viu, agora leia para nós, Júnior, por favor. O objetivo principal do livro de Êxodo é descrever como Deus libertou seu povo da servidão e da idolatria no Egito. Deus reservou um povo para si e realizou milagres extraordinários, trazendo redenção para eles. Os três objetivos existentes em Êxodo. Primeiro, a saída do Egito. Segundo, a entrega da lei. E terceiro, a edificação do tabernáculo. Percebam que agora aqui a gente está vendo objetivos com relação ao livro do Êxodo. Há pouco eu falei sobre algumas características da geografia, estrutura como blocos na sua geografia. Aqui a gente pode entender como alguns objetivos do Êxodo: a saída, a entrega da lei e a edificação. Olha que interessante, irmão. Essa questão da lei, vocês têm que se lembrar que os povos ao redor, o próprio Egito e os outros povos, lembram que eles já tinham leis. Então, a lei de Deus para o povo do Senhor, ela tinha uma característica espiritual, moral, civil, relacional e até mesmo coisas das mais variadas como higiene pessoal, alimentação. Mas percebam que a lei, ela não é só espiritual. Ela é espiritual, ela é cerimonial, ela é um instrumento de adoração, mas ela também é moral, ela é cívica. Sim. Ela te ensina a viver e se relacionar com o seu povo e com as outras nações, com os imigrantes, ou seja, ela abraça um contexto direito internacional aí, né? Oi? Aí tem um direito internacional também. Sim. Ela na questão da imigração, como tratar com os imigrantes, né? Como tratar. Então, continuando. Deixa eu ver que horas são aqui, irmãos, só para. Deixa eu parar então aqui essa gravação, irmãos, que já deu também um horário. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom.